Sejam todos bem-vindos ao capítulo 25. Hoje, Emmanuel nos traz no capítulo 25 o título Tende Calma. E este capítulo é baseado no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 10, que diz o seguinte: E disse Jesus, mandai assentar os homens. Vejam, esta é uma frase que Jesus diz no episódio da multiplicação dos pães. Que episódio é esse? Esse episódio da multiplicação dos pães, ele é narrado também nos 3 evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. A diferença é que o evangelho de João ele traz outros detalhes da vida de Jesus com o seu ministério, mas não contradiz os evangelhos sinóticos. Nós já dissemos aqui, evangelhos sinóticos, do grego sim, mesmo, ótico, olhar, visão. Então, eles têm a mesma visão e a mesma sequência de fatos com praticamente as mesmas palavras. Mas desta vez, Emmanuel nos traz o evangelho de João. E para que nós possamos adentrar já neste universo que Emmanuel está nos trazendo no dia de hoje, nós vamos às Escrituras entender como se deu este episódio. Então, conta-se que Jesus passou para outra margem do mar da Galileia ou de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos doentes. Subiu então Jesus à montanha e aí se sentou com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando Jesus os olhos e vendo a grande multidão que a ele acorria, disse a Filipe: Onde compraremos pão para que eles comam? Disse Jesus. Ele falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que iria fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: Fazei que se acomodem. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se, pois, os homens, em número de 5.000 aproximadamente. Tomou então Jesus os pães e, depois de dar graças, distribuiu-os aos presentes, assim como os peixes, tanto quanto queriam. Quando se saciaram, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados de sobra pelos que se alimentaram. Vendo o sinal que ele fizera, aqueles homens exclamavam: Esse é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se de novo sozinho na montanha. Vejam que são vários detalhes aqui significativos. Então, a tradução que eu tenho do Evangelho é: ele disse, fazei que se acomodem. E Emmanuel traz os termos, mandai assentar os homens. O mesmo sentido com palavras um pouco diferentes. E aí, nós temos aqui este episódio simbolizando, então, algo que Jesus comumente exemplificava. Né? Jesus, ele nunca fazia nada, pelo que nós temos aqui nos evangelhos, a esmo. Então não era simplesmente prodígios, sinais
né? A guisa de pirotecnias, né? Simplesmente para os olhos verem algo mágico, né? Então, todo o ditos milagres que Jesus fazia, ele sempre tinha um ensinamento, e sempre num contexto humano que nós tendemos a repetir ainda hoje. Ou seja, aqui mostra-nos que com o pouco que se achava ali de nós, das pessoas que estavam ali, né, 5 pães e 2 peixes, né? Jesus, o que ele fez? Ele multiplicou, como diz esta palavra no Evangelho, centuplicou, ou seja, é uma figura de linguagem para dizer que sempre Deus, Jesus encarnado, eu e o Pai somos um, quem me vê, vê ao Pai, ou seja, Jesus nos mostra a benevolência e a contabilidade de Deus, que não é em nada parecida com a nossa contabilidade. O que nós queremos dizer com isso? Quando nós achamos que há pouco, que nós temos pouco para dar, é com aquilo que tudo que nós temos como seres humanos e o que nós podemos produzir, aquele pouco que aos nossos olhos é pouco, para Deus é muito. Ou seja, Deus nunca se deixa vencer em bondade, em abundância. Então, quando nós cultivamos uma terra, quando nós semeamos algo, nós estamos ali dando algo de nós. Cabe a nós semearmos algo, ou seja, dar o que nós temos, os 5 pães, os 2 peixes, que foi o que nós conseguimos com o fruto do nosso trabalho, do nosso empenho, arar a terra, cultivar e semear, mas que cabe a Deus toda a frutificação do trabalho. Nós não sabemos se vai dar 100 por 1, né? Quantos ramos darão aqueles frutos, né? Quantos serão de qualidade? Então, cabe a nós darmos o que nós temos. Então, Deus, ele multiplica. E mas, o que mostra? Mais ainda, que a contabilidade de Deus, ela faz algo que nós, além do que nós precisamos, ou seja, ainda sobraram 12 cestos de pães. Isso quer dizer que Deus, ele não se deixa vencer em abundância. Quando nós fazemos a nossa parte, nós doamos o que nós temos, ele multiplica em uma razão inimaginável a nós. E mais do que nós precisamos, todas as vezes. Então, essa agitação de o que nós vamos fazer, e Jesus ali dando o que nós, na ocasião, precisamos, e ainda hoje, e muito mais. E quando nós vamos a Emmanuel, as palavras de Emmanuel, ele nos diz o seguinte: esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5 mil pessoas tem necessidade de pão, no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender à dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Imaginem 5 mil pessoas ali, indo buscar algo de Jesus. Já tinham visto os prodígios, os sinais, né? Então buscavam algo, né? E imaginem 5 mil pessoas ali reunidas, todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha, sem descrer de sua preciosa significação, e manda que todos se assentem, pede que haja ordem, que se faça harmonia, e distribui o recurso com todos maravilhosamente. Ou seja, Jesus percebe que há uma inquietação, né? E aqui, o que nós temos aqui? Para nós avançarmos um pouco mais no sentido, aprofundarmos ainda mais este sentido que Emmanuel nos traz. Que ele pega aquela migalha, que para nós é uma migalha,
sem descrer da significação. E manda que todos se assentem, que haja ordem, que haja harmonia e distribui o recurso entre todos. Então vejam, aqui é claramente a dualidade do pão que nós necessitamos para o corpo, a nossa inquietação de que nós precisamos comer, que a carne anseia por se satisfazer. E o pão da alma, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Ou seja, é o pão que nos sacia a carne e o pão que Jesus vai trazer no seu discurso, nos seus ensinamentos, que é o evangelho redivivo, que é o pão espiritual. Vejam, o pão da carne, ele como um desejo premente do nosso corpo, nós, ao nos saciarmos deste pão, nos acalmarmos deste desejo premente para a nossa sobrevivência, nós, daqui a um tempo, precisamos recorrer de novo ao alimento. E isto é um ciclo sem fim na nossa vida carnal. Porém, o pão que Jesus fala e nos traz também é o pão espiritual. Ora, se eu não consigo acerenar o meu coração para receber o pão espiritual, porque eu estou preocupado com a ordem do dia, com os meus desejos pragmáticos, com o mar turbulento que há na minha mente, em busca do pão carnal, seja desejos, enfim. E aí nós podemos englobar todas as necessidades e desejos do corpo humano. Nós não conseguimos ascender sem acerenar a nossa mente e o nosso coração aos ensinamentos mais altos, se nós não passarmos deste degrau das necessidades da carne. Nós estaremos sempre buscando algo para o corpo, e depois de novo, e assim sucessivamente. Então, o que Jesus nos pede é que nos acalmemos para que nós possamos receber este alimento também, que Deus nos dá o pão da carne e nos dá o pão espiritual da palavra, que é a luz para os nossos pés. Emmanuel então segue. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Olha a palavra que Emmanuel usa, esfomeados, mas ele complementa, de paz. Então, muitas vezes nós buscamos, através dos nossos desejos carnais, do pão que vai saciar a nossa carne, nossos desejos, em busca desenfreada desses desejos, mas na verdade nós estamos tentando preencher no fundo da nossa alma esta paz que nós estamos sedentos. E ele usa a palavra esfomeados. Então muitas vezes nós não estamos procurando os desejos que nós estamos pensando, porque isto nunca vai nos saciar de verdade, mas sim a paz, esta paz verdadeira que Jesus vem nos trazer. Então, falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações, estão ali esperando algo, um milagre, né? Dito milagre, algum prodígio que ele faça, uma cura, enfim. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Vejam, às vezes nós impedimos a chegada dos recursos celestes, das bênçãos, das boas intuições. Por quê? Porque é como se nós fôssemos um copo de cabeça para baixo. Deus a todo momento está nos dando coisas boas, mas nós não estamos conseguindo receber, nós não estamos receptivos a isso. Então nós precisamos nos elevar, neste caso, nos acerenarmos, porque senão, até mesmo nas orações, nós vamos tentar resolver problemas comezinhos do dia a dia, e nesta nós não conseguimos entender verdadeiramente as nossas necessidades. Então, o que é pedido aqui nas palavras de Emmanuel, que Jesus nos pede? Para que nós nos apacentamos, para que nós acalmemos os nossos corações, né? E desta forma, para que nós possamos ter ordem em nós mesmos e assim receber os recursos celestes, né? Ele não diz que é simples isso, mas é o caminho. E aí,
Eles seguem, não conseguem todavia estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente, se desesperam cada vez mais, desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Então, interessante Emmanuel trazer isto, porque às vezes nós achamos que para que nós possamos ter um equilíbrio devido, e se algo que nós buscamos deu certo ou não deu certo, ou que nós precisamos de mais daquilo que nós buscamos, nós geralmente buscamos mais formas variadas de nos saciarmos com as coisas que o mundo pode nos dar, que são absolutamente necessárias. E aqui ele diz, o pão ele nos dá, mas também é necessário que nós nos assentemos e para que nós não persistamos, né, nos nossos próprios desequilíbrios, esta preocupação, o que vamos comer, como é que vai ser agora. Então Cristo nos exemplifica como em muitas passagens, né? E é isso que Emmanuel quer nos dizer, trazendo o Evangelho de João também, né? Porque quando nós observamos a forma de Jesus agir, muitas vezes nós imaginamos que Jesus, que é Deus, que encarnou entre nós, que ele tenha a mesma ideia, ou que ele vai ou resolver alguma coisa nas nossas vidas da forma que nós resolveríamos. Por isso que muitas vezes o que nós buscamos, né, nem sempre é aquilo que nós precisamos. Então, quando nós achamos que Jesus ele tem uma matemática ou a forma de resolver problemas da forma como nós resolveríamos, nós estamos incorrendo numa visão muito pequena do que seja Jesus, do que seja Cristo, né? Na sua altura consciencial. Então, quando nós observamos as passagens, as atitudes de Jesus, será que Jesus não sabia do que as pessoas precisam, naquele momento que é dos pães, né, do alimento ali, do corpo físico? Será que ele não sabe quando recorre a ele, né, um cego? Como, por exemplo, vocês se lembram do cego de Jericó? O cego de Jericó estava à beira, à margem do caminho, e Jesus adentrando Jericó, e o cego, ao ouvir passos de multidões passando, ele pergunta, o que está acontecendo? Cego, ele percebe muito pelos ouvidos o sentido muito apurado. E ele pergunta e quer saber o que está acontecendo naquele momento. Aí falam para ele, é Jesus que está chegando. E ao ouvir que é Jesus que está chegando, aquele cego começa a gritar a plenos pulmões, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Começa a gritar, Jesus, Jesus. E há uma multidão seguindo Jesus. Então, esta multidão que o seguia, e o cego indo ao encontro de Jesus, gritando, clamando a Jesus, dizem o seguinte, não grita, menos, não vai adiantar, né? Parem de gritar. E o que o cego faz? Ele levanta mais a sua voz e grita mais alto ainda, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E todos pedem para ele ficar quieto, mandam ficar quieto, né? Para que ele não grite, que está incomodando, só que todos seguindo Jesus, também tentando algo do mestre. E em meio à multidão, Jesus para e manda que o tragam. Ao chegar na presença de Jesus, Jesus pergunta ao cego, o que queres que eu faça? Isso é muito comum nas passagens de Jesus. E o cego diz que eu veja, mestre. E Jesus diz, então estás curado. A tua fé te curou. Ou seja,
O cego passou a enxergar e glorificando a Deus e permaneceu seguindo a Jesus. Então, isso é uma passagem emblemática, porque isto demonstra, né, aquele que busca está à margem do caminho, mas, ao sentir a presença de Jesus, ele busca com todas as suas forças e com todos os seus recursos. O que ele podia fazer naquela multidão? Gritar e clamar a Jesus. E Jesus, não ouvindo somente a voz daquele cego, daquela pessoa, mas sentindo realmente a busca sincera. Então, quantas vezes nós estamos buscando de fato, quem está buscando algo de fato, com vontade, né? Com uma vontade firme realmente, não olha para os lados, não consegue ouvir as pessoas falando, fica quieto, menos, né? E você está imbuído, né, daquele trabalho sincero e segue, né? E consegue o seu intuito, porque o que mais existe no entorno são pessoas querendo abafar-te. E, olha, mais discreto, não tanto, não fale tão alto, né? Mas as pessoas também estavam em busca daquilo. Mas censurar é uma atitude humana, né? Ao longo da história nós vemos isso, né? Como dizia o filósofo estoico Sêneca e romano, os homens são divididos em dois grupos, os que seguem à frente e fazem algo, e os que vão atrás criticando. Vejam que é muito simbólico, né? O cego, né, perseguindo o seu objetivo da maneira dele, né? E as pessoas criticando ali, falando para que ele baixe o tom, baixe a voz, ele consegue o seu intuito. Nós sabemos também que quando Jesus adentra de fato em Jericó, tem um episódio de Zaqueu, que era um publicano, que era de baixa estatura, e sobe numa árvore, e Jesus diz que naquela noite ficaria na casa dele. E também Jesus, o próprio Jesus é criticado pelos seres humanos que estão ali, né, pelas pessoas, dizendo, mas o senhor vai ficar na casa de um pecador? Então vejam, a lógica de Jesus, como diz, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, né? A gente cai muito nisso, de julgar a outrem, né? É isso e aquilo, seres humanos julgando seres humanos, né? Então, para que você brilhe, de fato, você não precisa ofuscar ninguém, né? Esse ensinamento. E você não vai ver ninguém de realmente, de fato, expoente em alguma coisa, que está tão preocupado com o seu próprio trabalho, com o seu estudo, com o seu labor, né, de algo realmente valioso, querer diminuir alguém, falar de alguém. Por quê? Porque não tem tempo para isso. A vida é muito curta para que nós tenhamos que fazer tantas coisas com a nossa própria vida. Então, quando nós estamos imbuídos de algo, né, que nós não conseguimos ouvir o corredor, não dá. E como o filósofo estoico dizia, né, ou você faz alguma coisa e você, se você fizer, falarão, se você não fizer, falarão do mesmo jeito, né? Então, alguém que faz algo, que realmente faz algo valoroso, não deve, então, prestar atenção a essas vozes, que são comuns, né? Se fosse assim, ninguém sairia do seu cais. É claro que quando alguém se propõe a fazer algum trabalho, de certa monta, já prevê isso, senão não alçaria voo, senão não tiraria o barco do cais. Então, nós estamos muito felizes de encerrar, assim, este capítulo 25 e dizer que nós temos aqui um encontro no próximo episódio, que é o capítulo 26.